porque o Zoom tá em inglês, não certo. Não. Tem mais gente? Sei. Eu só tô conferindo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Campinas, né? Nosso amigo Dr. Cleiton Pegoraro. Eu gostaria de agradecer aqui a todos os amigos participantes, né, que prestigiam hoje esse evento, e a todos os estudantes de Direito também que estão conosco nesta tarde e que engrandecem sobremaneira este nosso diálogo, né? Gostaria também de agradecer à diretoria da OAB Campinas, na pessoa da presidente, doutora Luciana Freitas, doutor Paulo Braga, doutor Cláudio Vieira, doutora Andréa Min e também doutora Estela Serafini. Ressalto ainda e parabenizo o relevante e intenso trabalho aqui desenvolvido pelas comissões temáticas da subseção de Campinas e com o apoio total da diretoria da OAB Campinas, a Comissão de Relações Internacionais, presidida por mim. Tenho o prazer de dialogar neste dia, 15 de março, o tema regulação do Banco Central e moeda comum. O expositor convidado é o nosso querido amigo, advogado e pesquisador, professor Cleiton Vinícius Pegoraro de Araújo, mestre e doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais e pós-doutor em Economia Política. Desde já agradeço aqui muitíssimo por ter aceitado o nosso convite. Para mediar aqui o diálogo, contamos ainda com as advogadas doutora Bruna Gomes, vice-presidente da comissão, também doutora Aline Garcia, doutor Jerônimo e também a acadêmica Maria Luísa, que também fazem parte aqui da comissão, né? E outros ainda que aguardam suas nomeações. Eu saúdo todos os membros da Comissão de Relações Internacionais, externizo aqui com muita gratidão a contribuição para a realização desses trabalhos e também, além dos membros mencionados até aqui da comissão, aqueles outros que ainda vão aguardar as suas nomeações de maneira oficial, estão aí presentes, também sejam bem-vindos. Eu passo a palavra desde já para a gente aproveitar, né, essa tarde ao nosso querido professor Cleiton. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade, professor. Boa tarde, doutor Renato, doutora Bruna. Quero saudar a presidente da OAB Campinas, doutora Luciana Freitas, doutor Renato Delova, presidente da Comissão de Relações Internacionais, doutora Bruna, vice-presidente. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar aos colegas de profissão, acadêmicos, aí que tenho certeza que vários aqui presentes. Muito obrigado. Bom, tema que o Renato sorteou para mim, se assim posso dizer, não é? É um tema desafiador, um tema que está aí na moda, vamos dizer assim. Toda vez que algum presidente ganha, esse assunto volta. Então, moeda comum. E aí a gente lê de tudo um pouco. Lê das coisas mais técnicas às maiores bizarrices que alguém pode imaginar do ponto de vista econômico e do ponto de vista jurídico. Bom, eu não vou me ater só a questões jurídicas, até por conta da minha formação, enfim, que também é um pouco ligada à economia. Eu vou falar um pouco aqui também sobre as questões econômicas, as implicações econômicas teríamos no caso de uma moeda comum e, do ponto de vista do Mercosul, tá? Vou me restringir ao Mercosul, que é o tema que nos foi colocado. Quais seriam as implicações disso para o Brasil e para os parceiros do Mercosul? Bom, nós temos aqui, primeira coisa, a moeda única, não é? Nós temos desafios para isso. Quando se fala em moeda única, nós acabamos falando de desafio. Bom, esse desafio não é novo. Você falar em moeda econômica, em moeda comum, não é novo. Isso desde a década de 90, com a criação do Mercosul, isso sempre foi aventado. O Mercosul hoje, ele se encontra, e já hoje, não, já há muito tempo, ele se encontra
numa situação de apenas uma integração, vamos dizer assim, uma integração do ponto de vista tributário, ainda inicial, por conta de taxa externa comum, enfim. É uma questão tributária apenas. O Mercosul não avançou além disso. Tarifa externa comum é o grande exemplo. A moeda, nós não temos nem ainda a livre circulação de pessoas. Nós sabemos, se você pegar o seu RG ou passaporte e entrar na Argentina, você pode ser barrado. Obviamente, vai ter uma facilidade por ser integrante do Mercosul. Mas, repito, não há, na verdade, não há uma livre circulação de pessoas, que dirá de uma moeda comum. Então, esse é o primeiro grande desafio, integrar os bancos centrais, porque imaginem a seguinte situação, a moeda comum, você vai ter um único emissor dessa moeda, um banco central comum, que vai, assim como na União Europeia, que vai emitir moeda para todos os países do Mercosul. Esse seria, vamos assim dizer, o grande sucesso, né, o grande ápice da emissão de moeda comum. Bom, temos um desafio, além disso, um desafio de políticas fiscais, políticas microeconômicas e a temida inflação. Quando na Europa lançam uma moeda comum, o euro, que todos aqui conhecem, o grande choque e o grande problema maior foi justamente essa interligação entre sistemas distintos com cotações de moedas entre si distintas para uma moeda comum. Isso gerou inflação naquela época. Bom, aqui no Brasil, nós temos aí, não é, já lá em grandes temas, né? Grandes temas sobre, grandes fases, ou melhor dizendo, e temas, portanto, da moeda comum. Temos já, lá na época do Mercosul, então a ideia de uma moeda comum, como na União Europeia. Temos que lembrar que nós temos alguns vizinhos aqui que frequentemente sofrem com alguns problemas inflacionários. O professor Renato conhece bem lá, né, nossos irmãos argentinos. Então, problema sério, problema micro e macroeconômico, embora a Argentina, quero lembrar a todos, que a Argentina, se você excluir União Europeia, não necessariamente nessa ordem que eu estou dizendo, mas excluir União Europeia, China e Estados Unidos da balança comercial, na sequência vem a Argentina. Então, nosso maior parceiro econômico, ainda com problemas, é a Argentina. Mas só isso, só ser um grande parceiro econômico não adianta. Precisamos de mais para, na verdade, para que nós possamos ter uma maior congruência dos sistemas. Eu pesquisei aqui para a palestra e lá em 2002, já se falava, né, o presidente na época eleito era o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele já falava também sobre reexame da TEC, da tarifa externa comum, e, na verdade, para se avançar na tomada de posições entre os países para que tivesse uma moeda comum. Então, isso não é tema novo. Isso foi em 2002. Se vocês buscarem na internet, buscarem informações, lá em 2002, o mesmo presidente hoje eleito já falava. Vai lembrar que o anterior ministro da Fazenda, do governo Jair Bolsonaro, também disse, logo que ele entrou, ele disse que queria acabar o Mercosul, e no final ele disse que poderia ter uma moeda comum. Só buscar aí na internet também. A internet é bom por causa disso. A gente fala, as pessoas podem aí olhar ao vivo e já buscarem a situação. Então, isso não é novidade,
não é algo impossível de ocorrer. À época, logo depois, em 2003, foi criado um grupo de monitoramento macroeconômico no Mercosul, para que se tivesse a ideia de como estava funcionando o Mercosul ali naquele momento. Obviamente, a economia era diferente. Tínhamos aí a questão até do barril do petróleo impulsionado a preços maiores. E aí você tem o caso da Venezuela, com uma economia que hoje não chega nem perto do que era, baseada na cotação internacional do petróleo. Então, daí, vejam que situações, como digo, macroeconômicas influenciam totalmente na adoção de uma moeda comum. Além disso, o que deve se discutir também ao se falar em moeda comum, antes de entrar provavelmente na questão de regulação, é a questão da conjuntura econômica. Temos que, não porque sou brasileiro, enfim, se tiver algum estrangeiro aqui que me perdoe, mas o Brasil é protagonista no Mercosul, o Brasil é protagonista, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de toda a situação de segurança jurídica, ainda que existam críticas e que são salutares e são importantes, mas o Brasil, mesmo assim, necessita de impor este protagonismo. O Brasil necessita e impõe esse protagonismo. O Brasil não pode ser diferente disso no Mercosul. A minha tese de doutorado fala sobre o Mercosul, foi muito criticado à época. Eu não vou lembrar o ano agora, mas acho que foi em 2012, se eu não me engano, que eu defendi a minha tese de doutorado, e diziam, inclusive na banca, o Mercosul vai acabar. Está falando disso por quê? O Mercosul está aí, aos trancos, barrancos, mas ele está perdurando. A ideia lá atrás do Fernando Henrique Cardoso está perdurando. Uma questão que nós temos que entender agora, e que essa ideia de moeda comum, no cenário 2002, e mais recentemente, até o cenário pré-pandêmico, onde nós tivemos um target, né, um alvo da inflação modificado, os países do Mercosul e também do mundo todo mudaram até em alguns pontos percentuais o target da inflação. Então, isso também, de certo modo, mexeu com a estabilidade econômica dos países. Isso mexe, portanto, com aquela ideia de conjuntura econômica mais estável e, portanto, de oportunidade de crescimento do PIB e reunião numa mesma moeda. Isso não quer dizer que os PIBs precisem crescer de modo igualitário para que você tenha uma moeda comum, mas você precisa que estejam crescendo, pelo menos, para que você não tenha um choque inflacionário tão grande. Outra questão importante é a adaptação da liquidez internacional. Bom, taxa de juros. Estamos aí com ontem, né? Então, vou dar um exemplo hoje, porque ontem, né, nos Estados Unidos, todos estão acompanhando os países aí, o que aconteceu nos Estados Unidos, que está refletindo em vários países, a questão do banco lá, o CryptoBank lá do Vale do Silício, e deu um problemão aí. O governo americano já disse que vai garantir todos os depósitos, até os acima do limite, né, que a legislação permite, porque senão vai dar problema. Empresas brasileiras tinham dinheiro lá, estou lendo várias notícias aí todo dia, Twitter, enfim, empresários falando que tinham dinheiro lá, principalmente startups e tudo mais, que tinham dinheiro por terem negócios no exterior e por ter um modelo de negócio que assim exigia, buscaram esse banco e agora estão aguardando a posição aí para receber o dinheiro. Bom, isso é algo, eu diria, previsível. Estamos aí
muitos dos analistas dizem que isso pode ser uma segunda bolha. Isso influencia na adoção de moeda comum, no tema que eu estou dizendo, que moeda comum passa pelos negócios internacionais, pela exportação, e aí nós vamos entrar nesse tema mais no final aqui, falando sobre essa ideia de exportação e do porquê esse funcionamento adaptativo e um funcionamento também bem azeitado, vamos assim, desde o ponto de vista econômico. Aqui na América Latina, nós temos estudos e dados da CEPAL que merecem atenção, da ideia de sincronização entre Mercosul, México e Estados Unidos. Isso já de algum tempo. Então, quem quiser aprofundar, buscar dados da CEPAL, CEPAL tem pesquisas interessantes dessa ou tentativa de sincronização dentro das Américas, porque afinal todos somos americanos. Agora sempre fala isso, né? Todos somos americanos, todos estadunidenses, do povo da América Central e do Cone Sul. Então sempre teve essa ideia e essa forma para buscar uma liquidez e um ajustamento externo de modo mais natural. Bom, temos a questão de superávit, juros também. Isso foi algo um tanto quanto equilibrado lá de década de 90 até o início dos anos 2000. Depois há um aumento na taxa de juros. Isso por questões que o Banco Central, juntamente com o Ministério da Economia, lá no Copom, todo mundo acompanha, até quem não sabia o que era Copom, né? A gente, quando ouvia falar, quando eu ouvi falar mesmo em Copom, eu falava, o Copom, chega no Copom do mercado, aquele Copomzinho que pega no mercado, né? Não, né? É um conselho responsável pela política, por grande parte da política econômica, política de juros. Não é só o presidente do Banco Central, garanto para vocês que não está só na mão dele isso. Isso perpassa por outros órgãos. Outra coisa importante que nós temos também é a questão da paridade cambial e também metas de inflação. Isso, a âncora, na verdade, a âncora cambial que o Brasil tinha, quem é um pouquinho mais velho aqui, vai lembrar da URV e vai lembrar também da paridade cambial que nós tínhamos lá no início do Plano Real. Então, isso foi algo importante. Isso deu até uma vontade, um fôlego maior nas discussões que poderiam, porventura, permear a ideia de moeda comum. E aí, nós temos aqui, na verdade, a noção mais ampla de uma necessidade, e que isso sempre foi discutido, de evitar o retorno do processo inflacionário. Daí, os esforços do governo em segurar a inflação com uma das táticas, que é o aumento de juros, ou chamado, não é? Ou o centro da meta, que todo mundo diz, não é sempre o core inflation, que é o centro da meta da inflação. Isso não é observado. O Brasil está tentando fazer ou fazendo a lição de casa para tentar segurar a inflação. Não é só aumentar juros, tem que diminuir gasto público também. Isso é muito difícil, porque quando se fala numa Constituição, falando para advogados, não é direito aqui, né? Quando se fala numa Constituição cidadã, da garantia de vários direitos básicos, garantias de acesso a direitos sociais. Isso requer verba do governo. Não vou entrar aqui no mérito de governo A, B ou C. Nós temos uma Constituição que é desde 88, ela tem um artigo 8º, 9º, enfim, artigo 5º. Então, nós temos uma extensão grande. Aí, por exemplo, o SUS. Só o SUS consome
uma grande parte do orçamento público para fazer frente a pessoas que não podem acessar o sistema privado, que necessitam de atendimento hospitalar, medicamentoso também, né? Não, lembrar que o SUS não é só hospital e posto de saúde, o SUS fornece medicamentos de alto custo, tem preço aí de alguns milhares ou centenas de milhares de reais uma dose, às vezes, do remédio. E o SUS está lá e fornece. Para todo mundo? Bom, é uma outra discussão, e para fazer até uma outra palestra, né, doutor Renato, sobre isso. Mas é o sistema, mas nós precisamos. Então, o Brasil ele tem que garantir uma série... Não é barato garantir direitos sociais, e, do mesmo modo, então, ele aumenta gastos, por um lado, e, por outro lado, ele precisa manter um certo equilíbrio nesse sentido. Tem aqui também, então, o Banco Central fazendo suas previsões e tentando segurar, de alguma forma, essa paridade, esse equilíbrio. E retomo aqui o meu raciocínio, quando se fala de Mercosul, vou-me até o grande parceiro brasileiro, que é a Argentina. A Argentina, na situação de perspectiva, desde a criação do Mercosul, sempre foi problemática nesse ponto. Então, a Argentina, ora está com o câmbio com paridade, ora não está, ora tem uma hiperinflação, como agora, ora consegue controlá-la. A Argentina aí batendo 100% de inflação, ou perto disso, ultimamente, perto do 100%. Renato, tem ideia? Está perto do 100 já, né, Argentina? Ao mês? Por aí, viu? Porque tem o câmbio é pelo dólar, né? Por isso que é difícil eles acompanharem conosco aqui. Está quase por aí, né? Bateu 100 ontem, eu acho. Conforme a informação da doutora Bruna aqui. Então, vejam lá. Perto disso. Então, imagine que de um mês para o outro, em pesos, eu estou dizendo, não estou nem falando dólar, em pesos, o preço dobra. O preço dobra. Nós já vivemos aqui no Brasil algo parecido. Lá, quando eu era garotinho, na década de 80, eu lembro lá que meu pai e minha mãe faziam alguns estoques, algumas coisas em casa, quando dava. Então, lata de óleo, papel higiênico, parece absurdo, isso está em guerra. Não, por conta da inflação. Recebia o salário, corria para o mercado no mesmo dia que caía na conta, para comprar, para que não tivesse um aumento muito exponencial. Aí, no final do mês, você já não conseguia comprar o que você conseguia comprar no começo do mês. Aí precisava o próximo salário com reajuste para você poder equilibrar as compras. Isso é um grande problema quando se fala de moeda comum. Precisa da estabilidade nominal, principalmente da cotação internacional da moeda, para que você possa falar em algo acima, né, algo acima dos bancos centrais nacionais. Os bancos centrais procuram, de algum modo, viabilizar isso. Brasil é muito avançado nesse sentido, nosso Banco Central é extremamente avançado. Vide Pix, nem precisa falar disso, tá? Sistema de compensação de cheques. Então, vamos voltar um pouquinho. O Brasil sempre tem um sistema muito eficiente de compensação bancária, depois DOC, depois TED, agora Pix e agora o real virtual. Real virtual, a nova moeda aí conectada ou com grande conectividade. Outro dia eu via um exemplo sobre o real virtual, estava difícil de entender, eu fui buscar um exemplo, achei bem interessante, não sei se vocês viram isso. Isso faz parte da moeda comum. Essa moeda comum, ela não, e digo mais, ela não será papel, tá? Essa moeda comum do projeto, é uma moeda virtual, essa moeda comum. Não é moeda de papel. Por isso que eu entrei nesse tema do real virtual. Nós estamos muito mais avançados. Real virtual, então eu vi um exemplo que vai ser algo do tipo. Eu vendo o meu carro para o doutor Renato. Vendo meu carro por R$50 mil, doutor Renato. Eu vou ao site do Detran e digo o seguinte: vendi meu carro, informo que vendi para o doutor Renato e boto uma condição lá, que ele precisa me pagar os 50 mil. Quando ele depositar os 50 mil na minha conta, fizer um Pix,
O banco, o real virtual, é esse real com a conectividade. Ele é o dinheiro que informa o Detran, que informa a Receita e libera o carro para o doutor Renato. Vejam como é que vai ser. Acabou o cartório, acabou um monte de coisa. Não que acabou o cartório, mas para essa situação provavelmente vai acabar. Você vai, é tudo virtual. Eu digo, mas eu boto essa condição. E o Detran tem como rastrear isso com o dinheiro virtual. A hora que o CPF, doutor Renato, cruza com o meu CPF lá passando dinheiro, o carro é liberado. E já provavelmente já vai informar a Receita Federal, já vai informar meu imposto de renda, enfim. É algo que o governo busca minimizar fraude, agilizar negócios e por aí vai. Então, essa é a ideia. Renato, estou no tempo, Renato? Obrigado. Então, questão importante também, quando se fala em regulação de moeda, é a disciplina fiscal dos países, como eu disse. Então, lembrar, desequilíbrio fiscal não é resultado bom para a moeda comum. Os países estão tentando. Os países acabam se desvencilhando de alguma forma dessas situações. Outra questão importante que se tem aqui e que se diz, são metas também, principalmente da Argentina, com relação ao FMI, então muito que se destaca. O Brasil já está mais livre a situação, a Argentina não. A Argentina tem uma dívida com o FMI, que nós vamos relembrar lá, que tivemos lá o Corralito. Quem lembra do Corralito? Alguém lembra disso na Argentina? É o chamado Corralito, que tirou todo o dinheiro do povo, era dolarizada a economia, os bancos retiveram o dinheiro e pernas para quem te quer. Vai atrás. Isso não pode acontecer. Isso é uma grande ameaça para nós, né? Então, isso foi em 2001, o Corralito, eles fizeram lá na Argentina, buscarem aí. O Corralito foi algo complicado na Argentina. É um método meio parecido com o que aconteceu aqui, guardadas as proporções. No governo Collor, quando ele teve a grande ideia de, para conter a inflação, deixar todo mundo com 50 alguma coisa, era que eu não lembro. Cruzados, era isso? Eu não lembro o que era na época. Mas, enfim, isso não pode ter, nem de longe, a ameaça para se falar em moeda comum. Imagine só a Argentina com uma moeda comum, ainda que seja para transações de exportação e importação, dizer que vai confiscar esse dinheiro. Só imagine a instabilidade que causaria isso. Com o Banco Central emitindo, não acho que isso seria razoável. Outra questão importante é obstáculos que são condicionantes à unificação de moeda. Países se fecharem em si mesmo, como dizem. Então, o país, quando se fecha em si mesmo, aquela noção de protecionismo, veja, para ter moeda comum, precisamos acabar com algumas barreiras protecionistas. Entendam? Isso eu não sei, ou melhor, eu sei e afirmo, na verdade, o Mercosul ainda não está preparado para essa condicionante. Os nossos parceiros não estão. Não existe uma indústria aqui no Mercosul tão forte quanto a brasileira. A Argentina, se vocês buscarem na Organização Mundial do Comércio, existem várias disputas entre o Brasil e a Argentina, no que diz principalmente dos argentinos reclamando de produtos brasileiros que invadem o mercado argentino, invadem aspas, são lá vendidos e que abalam o mercado argentino. E esses processos são entraves. Isso vem desde a década de 90, eles avançam e voltam. Avançam e voltam. Hoje eu li uma matéria, jornal alemão, falando sobre o governo alemão que vai dar uma força
vai dar um apoio para que ande o mega acordo que já está há algum tempo sendo negociado, o mega acordo Mercosul-União Europeia, que vai apoiar de modo firme esse acordo. Nós sabemos, assim como a entrada do Brasil na OCDE e tudo mais, que isso depende, assim como o Mercosul, esse mega acordo, depende não só da boa vontade da Alemanha em nos ajudar, e ajudar o Mercosul, portanto, mas também de algo que vai um pouco além. Como eu disse, é o condicionante dessa unificação monetária e os países fecharem a si mesmos. Vai lembrar que moeda comum, ela é importante para o fluxo de capitais e para o fluxo de mercadorias. Nós temos a tarifa externa comum, mas isso não basta. Tarifa externa comum, a conversão toda vez é feita em dólar, então é algo que vai um pouco além. Nós temos aqui algumas questões ainda entre Brasil e a proposta de unificação do Mercosul, que depende de uma solidez e avanço dessa integração. Como eu disse, não avançou ainda, é uma união aduaneira imperfeita. O doutor Renato pode me corrigir aí se eu estiver equivocado, mas é tarifa externa comum apenas, então união aduaneira imperfeita, ou só união aduaneira, como queiram. Nós não temos ainda livre circulação de bens, serviços e tudo mais. Nós temos aqui, falar de comum. Isso depende, portanto, da liquidez, da intervenção dos bancos centrais. A instabilidade econômica do Cone Sul, ela traz, basicamente, 5 grandes problemas para nós. Perda de dinamismo do comércio intrabloco. Isso, o papel coordenador do Banco Central é importante. Limita mobilidade de fatores de produção no interior do bloco. Escassez de harmonização tributária. A TEC basicamente o regulamento do IPI aplicado a todos os países, é basicamente isso. Falta de coordenação de políticas macroeconômicas. Daí vão cair alguns princípios de direito internacional, da não intervenção, enfim, que aí precisaríamos debater melhor. E a ausência de regra comum que minimiza chance de atrito diplomático. Isso é um problema. O atrito diplomático, isso é algo a ser visto. Outro ponto importante, e aí eu já vou indo dentro do tempo, já indo para o final, a questão de soberania monetária, que muito se fala em soberania, a soberania do país. Ou isso é um tema discutido no direito internacional, enfim, inerente ao Estado. E a moeda? Moeda única é algo supranacional. É o que vai além da soberania. Aí não tem Copom na moeda única. Aí tem que ter uma reunião comum, conjunta. Já tivemos aqui debates fazer uma terceira moeda como o dólar, valendo para todo mundo, o que é inviável. Moeda de um só dos sócios do Mercosul também, fica valendo só o real, só o peso. Só o peso argentino. Não sei, peso uruguaio. Ou uma nova moeda a ser criada. O que eu acho mais viável é a nova moeda a ser criada, e que esses que são os estudos que avançam muito. Então, a única opção realista é essa. Por quê? Porque é um banco central unificado, única legislação para funcionamento das instituições financeiras nesse sentido, regime cambial unificado, política monetária, regime contábil também unificado, que precisa de um regime contábil unificado, e sistema de pagamento unificado. Por isso que eu falava de PIX, enfim, dos sistemas brasileiros, que são muito mais avançados. Logo, o grande problema que nós verificamos aí, e a questão do sistema europeu de bancos centrais,
é o SEBC, que é a Autoridade Monetária da União Europeia, né? Sede em Frankfurt, e aí ele faz o quê? Ele emite moeda, realiza operação em mercado aberto. Olha quanta coisa precisa fazer aqui, hein? Pratica intervenção no mercado de câmbio, administra reservas internacionais, regula e fiscaliza o bom funcionamento do sistema de pagamentos. Veja, será que nós estamos maduros o suficiente para isso? Será que precisamos? Nós temos aqui o Conselho do Mercado Comum. Seria o grupo do Mercado Comum e o Conselho do Mercado Comum. Qual é o trabalho que vem sendo feito para isso nesses órgãos do Mercosul? Será que já avançaram? Digo, não avançaram. Tem GT de trabalho? Tem. Se clicar lá no Conselho do Mercado Comum e no Grupo do Mercado Comum, GMC e o CMC, vocês vão achar informação sobre isso. Mas isso não avançou adequadamente. Não tem um avanço. Há ainda algo falando sobre objetivos, funções, regime de tomada de decisões, mas nada que avançou além disso. Então, a minha provocação nessa tarde é para o amadurecimento do Mercosul, e se os bancos centrais, excluindo o Brasil, que nós conhecemos bem a realidade, estão maduros o suficiente para tomar a decisão no grau da União Europeia. Doutor Renato, acho que me avancei muito no tema, no que eu tinha para dizer, e eu estou à disposição de vocês aí para perguntas. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a presidência da OAB Campinas, doutora Luciana e doutor Renato, muito obrigado pelo convite e obrigado aos colegas aqui presentes. Muito obrigado, doutor Cleiton Pegoraro. A gente precisaria de muito mais tempo, né? Questões de direito internacional, economia, direito econômico, né? E o professor ficou se afastando, de certa maneira, ali, para poder, né, se proteger das questões políticas, né, que se apresentam a todo momento. E, atualmente, falar de política é sempre meio perigoso, né? Mas o professor, lembra em 2002, né, o presidente atual, falava dessa possibilidade, desse diálogo, né, mais fervoroso com o Mercosul, e agora ele retoma essa discussão sobre a questão da moeda, né? E aí fica uma série de apontamentos já negativos por parte das pessoas, né, que nós viraríamos uma Venezuela e assim por diante, como se essa discussão fosse uma discussão só de esquerda e tal, e a gente percebe aqui na exposição que é muito mais do que isso. E mais ainda, né, o professor Cleiton aí, nosso querido amigo estudioso demais, aponta aqui uma série de coisas positivas, né, do próprio Brasil, né, como o Brasil como protagonista, não só aqui no Mercosul, mas no direito internacional como um todo, né? Então, o Brasil é uma referência internacional, a gente precisa retomar isso. Então, ficam aí as provocações, professor. Eu vou passar a palavra aqui, inicialmente, para a doutora Bruna Gomes, que é vice-presidente da comissão. Depois que a gente falou desse tema, o professor Cleiton, todo mundo começou a dar uma lida sobre isso, viu? O pessoal foi descobrir primeiro o que era Banco Central, depois sabia o que era regulação, depois foi estudar o resto. No final, ninguém descobriu nada, né? Então, a gente esperava aí a palestra para poder ter essa noção geral. Passo a palavra aqui para a doutora Bruna, fazer algumas considerações, né? Algumas contribuições, alguma pergunta para o professor Cleiton, e poder desenvolver aí um pouquinho mais conosco. Professor Cleiton, doutor Renato, todos os amigos, muito obrigado pela palestra. Eu acho, na verdade, que foi uma aula. Pelo menos para mim, foi uma aula. E aí, eu quero, na verdade, fazer uma pergunta. Para chegar nisso, eu vou fazer algumas ilações, tentar chegar a formular uma hipótese. Me perdoe, mas talvez eu fuja um pouco da economia como técnica, né? Eu quero puxar um pouco aqui de sardinha para a minha pesquisa. Então, eu queria falar, professor, sobre a ODS 8, né, da Agenda 2030. Eu sei que está na moda falar de Agenda 2030 e parece que ela virou aquela coisa que a gente quer alcançar. Mas a ODS 8 fala de desenvolvimento econômico, de proporcionar desenvolvimento econômico. Não é minha área de pesquisa, minha área de pesquisa é fome, então, para loucura de economista, eu quero bater em commodities agrícolas, para ficar mais confuso aqui o balaio.
Mas a minha hipótese, pensando nessa ODS, o Brasil, o professor já falou que talvez não esteja pronto para tomar uma decisão dessa, mas estamos prontos para assumir uma liderança e, a partir de então, iniciar as tratativas. O professor enxerga, pensando no resultado e não no meio do caminho, mas o professor enxergaria, por exemplo, que o fortalecimento aí do Mercosul e dos diálogos, por exemplo, com a União Europeia, nos ajudariam no caminho para alcançar o objetivo 8 da Agenda 2030, que é o desenvolvimento econômico, pensando principalmente aí no direito ao desenvolvimento, no princípio da solidariedade econômica entre os povos, como se colocar como fica a commodity agrícola nesse meio do caminho, aí pensando já também no combate à fome. Essa é a minha ideia de contribuição. Não sei se contribuiu ou só piorou o assunto. Não. Deixo à disposição também, se alguém quiser aí bater na minha hipótese. Olha, Bruna, muito interessante a sua pesquisa. Faço votos aí que você tenha sucesso aí no seu mestrado. Parabéns. Bom, desenvolvimento sustentável e economia de desenvolvimento sustentável, e aí você toca na questão da fome, da pesquisa sobre fome, e se isso é possível. Acho que esse impulso aos megablocos, às negociações. Eu tinha um texto, até depois eu posso mandar para o Delova, meio antigo, né? Que falava sobre o fim do multilateralismo? Era uma pergunta meio provocante, assim. Eu acho que não. Acho que a sua hipótese vai encontrar muita resposta, primeiro, no multilateralismo. Holanda é de acordo? Mercosul, União Europeia. Nós passaremos por transformações do direito nisso, com toda certeza. Direito a questão o direito à solidariedade, assim podemos dizer, não é? Não acho que é porque o mundo é mais bonzinho, né? Mas porque é necessário essa integração, uma integração necessária. Existem países produtores e países consumidores. O Brasil é um país produtor de commodity, embora, né, eu acho que tem muito a avançar. O Brasil precisa se reindustrializar. Me perdoem aí o povo do agro, se tem alguém do agro, não estou criticando o agronegócio, pelo contrário, mas precisamos agregar valor. Então, o Brasil precisa se reindustrializar, e isso é urgente, que a indústria traz valor agregado. Então, isso passa pela questão da regulação, pela questão do direito também. Então, acordos internacionais, esse mega acordo vai ser um passo importante na reindustrialização do país e também no cumprimento de todas as ODS, não é? Principalmente essa do desenvolvimento. Então, eu concordo, acho que sua hipótese tem sentido, e vejo que que a resposta passa pela ideia do fortalecimento do multilateralismo. Obrigada, professor. A palavra-chave reindustrialização me acendeu várias luzes aqui agora. Não havia pensado, tá vendo? Pesquisa Muito sobre industrialização e reindustrialização do Brasil. Tem muita coisa aí que eu acho que dá para colocar nesse sentido. Tá ótimo. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Eu passo aqui, então, a palavra para o doutor Jerônimo, também faz parte da nossa comissão, é membro da Comissão de Relações Internacionais. Fique à vontade aí, poder contribuir para o professor também. Boa tarde, presidente Delova, boa tarde, doutora Bruna, boa tarde ao palestrante, que eu fiquei bem impressionado com a sua palestra, como foi completa, tá, doutor Cleiton? Parabéns, antes de mais nada. Eu tinha duas perguntas para o senhor, mas uma já se esvaziou, ela já foi acontecendo na sua dissertação. Eu gostaria de falar com o senhor hoje, não sei se faz parte dessa palestra, desses esclarecimentos, criptomoeda. No ano 2022, nós tivemos aí o lançamento de uma lei, né, 14.478, e eu gostaria de saber se o senhor tem notícias de como que o Banco Central está trabalhando essa situação para incorporar essa nova modalidade de recursos e de aplicação
aqui no Brasil. Como que anda essa notícia? O senhor tem alguma atualização para a gente? Desculpa se eu estou saindo aí fora do tema. Jerônimo, muito obrigado pela pergunta provocante, não é? Mas criptomoeda tem a ver, como eu falei durante o texto, durante a minha apresentação. Criptomoeda tem tudo a ver com o tema. Não só o Banco Central brasileiro, mas outros bancos centrais estão buscando a regulamentação. Dei o exemplo do banco, aí o problemão que nós tivemos aí, um banco que operava com cripto. Verdade. O Brasil tenta, com a nova legislação, regulamentar. Bom, vale lembrar que criptomoeda, desde que lançaram essa questão de criptomoeda, já era obrigado a declarar isso tudo, enfim. O grande problema da criptomoeda, eu digo que nem que está claro na regulação ou regulamentação, né, através de lei, da movimentação desses ativos e como se declara isso ao fisco, mas também da rastreabilidade desses ativos. Eu acho que uma questão. O principal é a rastreabilidade. Como é que eu rastreio isso? Como é que eu. Nem vou entrar na questão econômica, hein? Questão da moeda, da confiança, não é isso. É a questão da rastreabilidade. Será que o nosso sistema de rastreamento, assim como no dinheiro rastreia. Pego o dinheiro, mando para uma conta, para outra, para outra, para outra, eu acabo achando esse dinheiro uma hora, não é? Não é, é aquela siga o dinheiro, não é aquilo lá que fala no direito, na lavagem de dinheiro, não é isso? Siga o dinheiro. Lava Jato e outras tantas, Lava Jato ficou famoso esse termo, mas tantas operações no mundo, operações mãos limpas na Itália, né? Juiz Falcone lá, siga o dinheiro. Se você seguir o dinheiro, você acha. Eu acho que a grande dificuldade aí da criptomoeda é seguir o dinheiro, saber para onde o dinheiro está indo, saber para onde o dinheiro está indo. Então, assim, a legislação, ela é um avanço, ela trata de questões de rastreabilidade um pouco, a questão de como quem tem operações em cripto deve se comportar, mas eu vejo que faltam ainda ferramentas ao Estado para que ele consiga colocar em prática essa vontade do legislador, se assim podemos dizer. Eu vejo aí como um fator complicador, não sei se eu estou certo na minha linha de raciocínio, que a criptomoeda é um ativo que a gente persegue ali na bolsa, pelo menos seria um caminho muito próximo para a gente acompanhar o passo a passo dela. E hoje nós estamos sabendo aí do real digital. Eu acredito que aí vai começar a se misturar todas essas vertentes, e para nós que somos leigos, compactuo com a doutora Bruna, vai virar uma confusão na cabeça da gente, né? Exatamente, né? Isso vai virar uma confusão em algum sentido. Na verdade, essa lei ela acrescenta questões do Código Penal, né? Vale lembrar, não é, na verdade, algo que fala de muito da regulamentação em si da moeda. A própria lei fala, ainda dependerá de regulamentação. O que ela muda, basicamente, é a questão do Código Penal. É justamente isso, não é? Lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Esse é o medo do legislador. O legislador não tem, o Brasil não tem ferramentas, acho que nenhum lugar do mundo ainda tem ferramentas capazes de rastrear a criptomoeda. Então, acho que a grande dificuldade vai ser aí. Vamos esperar aí o avanço da tecnologia, nem da legislação, eu diria, porque da tecnologia, para saber como fica o rastreio dessa nova, quero colocar bem entre aspas, moeda, porque criptomoeda não é moeda, né? Apesar de levar o nome de moeda. Isso. Doutor, mais uma vez, obrigado e tendo aí meus agradecimentos pelo seu conhecimento. Muito obrigado, doutor Jerônimo, muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado pela participação aí de todos. Eu deixei até uma abertura aqui, deixa eu ver no bate-papo, para ver se alguém teria alguma pergunta e tudo mais, né? Mas o pessoal aqui não está se arriscando muito com os questionamentos nessa área. Professor Cleiton, quer fazer alguma consideração final, alguma coisa, já que nossos colegas aí deixarão perguntar num outro momento? Eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado. Um tema bem interessante, né?
Doutora Bruna, depois me convide quando for fazer uma palestra sobre esses temas que a senhora está pesquisando, que eu gostei muito, viu? Depois vou indicar, por acaso, a minha esposa é pesquisadora no pós-doutorado da UDF e ela pesquisa sobre fome, enfim, direito, fome, direitos sociais. Aí tem um grupo lá, ela é professora do distrito lá e ela tem umas pesquisas nesse sentido. Depois eu vou compartilhar com o Renato aí com você o que tem aí que acho que pode ajudar bastante aí Por favor, porque a fomentar esses debates, né, do direito internacional, questões sociais, enfim. Mas eu só agradeço muito, mais uma vez, obrigado, Renato, amigo de longa data. Muito obrigado, doutora Bruna, muito obrigado, doutor Jerônimo. Né, agradeço bastante o pessoal aí do apoio técnico da OAB Campinas. O sistema funcionou perfeitamente bem. Muito obrigado aí, pessoal da OAB Campinas. E estou à disposição para eventuais novas palestras. Obrigado. Doutor Cleiton, muito obrigado por ter aceito nosso convite, obrigado pela palestra. Eu sei que 15 horas, 3 horas da tarde é um horário difícil, né? O pessoal atrapalha e tal, mas nós temos uma grande participação em massa de colegas advogados, de alunos, né, de direito, diversas universidades, especialmente aqui na Universidade de São Francisco também. Então, agradeço demais a presença de todos, ficamos muito honrados com a presença de vocês, prestigiando aí grandemente o nosso colega, nosso grande amigo, professor Cleiton Pegoraro. Um abraço a todos e até a próxima. E só para avisar, eu deixei 2 textos, não sei se eu falei, eu deixei 2 textos no chat, tá bom? Quem quiser pegar o link, quiser ler mais um pouquinho sobre o tema, é só pegar o link. Obrigado, viu? Pessoal, então já separa, antes de a gente fechar aqui, já separa o link aí que o professor Cleiton colocou para a gente, copia lá, já para não perder. E em seguida a gente já encerra. Um abraço a todos, obrigado, professor, obrigado a todos.